Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, 22 de setembro, estamos aqui para mais um encontro, para mais uma noite de oração. E estou feliz por estar com você para mais este momento na presença de Deus. Quero convidar você para orar junto comigo agora, para que nós possamos buscar a face de Deus e buscar o agir de Deus também para as nossas vidas, buscar o que Ele tem preparado para nós, para este momento. Vamos orar então? Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, por esse tempo que o Senhor preparou para nós estarmos juntos na Tua presença, ó Pai. Obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que reservou este tempo para estar contigo, para estar na Tua presença, para louvar o Teu nome, para refletir na Tua palavra e também, Senhor, para colocar diante de Ti as suas necessidades, as questões que têm afligido a sua alma. Eu apresento a vida de cada irmão e de cada irmã na Tua presença agora, Senhor, para que o Senhor venha de encontro a cada vida, a cada necessidade nesta hora e que os corações aflitos sejam curados por Ti, sejam apaziguados pelo poder da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar essa canção com você, o título dela é Todavia Me Alegrarei. É uma canção que eu conheci recentemente. Eu creio que ela tem bastante a ver com a nossa reflexão de hoje. Então eu quero deixar ela com você para ilustrar a nossa reflexão de hoje, também para nós louvarmos a Deus através dela, né? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, que essa seja a nossa fé, que essa seja a nossa conduta diante das provações, diante das lutas que nós passamos no nosso dia a dia. Irmãos e irmãs, hoje a nossa reflexão não está baseada num texto bíblico específico, mas numa pergunta: e quando o milagre não acontece? Essa é a pergunta sobre a qual nós vamos trabalhar hoje. Eu creio que é muito frustrante quando nós esperamos alguma coisa com ansiedade e nada acontece. Pior é quando o caso é urgente, uma cura, uma solução financeira, um relacionamento que está em crise, um desemprego. É lamentável quando nós achamos que aquela vaga seria nossa, mas de repente quando nós olhamos, alguém já ocupou a vaga no nosso lugar. É triste quando nós olhamos para o nosso corpo e nós vemos que a saúde já não é mais tão real nas nossas vidas. É angustiante uma pessoa ver os seus bens serem tomados para que a dívida seja quitada. É lastimável olhar o extrato bancário e concluir que se o milagre que a pessoa pediu a Deus tivesse acontecido antes, os juros seriam menores e essa pessoa não estaria devendo tanto. E quando a fé que parecia tão forte em nossas vidas não produz o efeito que nós esperamos, como explicar tamanha fé sem que os resultados aconteçam? Difícil isso, não é? Situações complicadas da nossa vida. E quando nós somos questionados na nossa fé, e quando nós somos acusados de estar passando por tudo isso por causa de pecados que no fundo nós sabemos que já foram perdoados. Quantas situações complicadas nas nossas vidas, né? E aí vem as dúvidas: cadê o milagre? Cadê a resposta de oração? Cadê a resposta do pacto de oração? Cadê a esperança? Onde é que foi parar a bendita esperança que nessa altura do campeonato a gente nem sabe mais se é tão bendita assim? Cadê todo mundo? Nós estamos sozinhos. E as promessas e o amor? Para onde foi tudo isso? Só porque não aconteceu o esperado, todos sumiram, todos fugiram, todos nos abandonaram, ficamos sós. E aí que chega a amargura, o desespero, a angústia, a solidão. E eu não sei se você se lembra, mas pelo menos 2 personagens da Bíblia passaram pelas aflições que eu acabei de mencionar aqui para você. 2 homens da Bíblia passaram por dificuldades e lutas exatamente iguais a essas que eu acabei de narrar. Não foi só você e nem eu que passamos por isso. E o primeiro personagem da Bíblia que a gente lembra numa situação como essa
é Jó. Pare para pensar comigo, meu irmão e minha irmã. Jó era temente a Deus, Jó era íntegro, cumpridor dos seus deveres como homem, como servo de Deus. Ele era o tipo de pessoa que temia a Deus de tal maneira que, na dúvida, ele oferecia um sacrifício, um holocausto ao Senhor pelos seus filhos. Caso esses filhos tivessem pecado naquele dia, por garantia, Jó já tinha oferecido um sacrifício de louvor a Deus, um sacrifício para perdão dos pecados. Pense, meu irmão, que motivo um homem desses teria para passar tudo aquilo que ele passou na sua vida? A princípio, nenhum. Mas a história foi outra. O que nós vemos foi um homem passando por uma situação inimaginável para muitos de nós. Ou você acha pouco perder os bens, as fazendas, o gado, a riqueza, filhos, esposa e de sobra ainda perder a sua saúde física? Que tal você ter de se coçar com um caco de telha, coçar as feridas com um caco de telha, como fez Jó? Que tal ter os amigos prontos para colocar o dedo na sua cara e dizer que o que você está passando é culpa do seu pecado ou dos seus pecados? E aí, depois de toda essa situação, depois de toda essa calamidade, ainda ter paciência para não blasfemar contra Deus. Essa foi a vida de Jó, essa foi a situação pela qual passou Jó. E aí eu lembro também de outra pessoa, que foi Abacuque, o profeta Abacuque. Abacuque descreveu no seu livro uma situação de total corrupção dos conceitos morais do seu povo na sua época. A justiça estava distorcida, o povo estava corrompido, o povo estava andando longe dos caminhos do Senhor, e por isso o povo caldeu estava sendo usado por Deus para castigar os judeus. Abacuque sabia que os dias que estavam por vir seriam absolutamente terríveis. Ele sabia que seria massacrado junto com o povo judeu, porque os caldeus eram um povo bárbaro, um povo sem piedade. E aí a pergunta que ele fazia era: havia alguma razão para ele ter de enfrentar tão grande disciplina de Deus junto com o povo? Abacuque pediu que um milagre acontecesse, mas Deus não quis atender a esse pedido. E aí você me pergunta: onde é que está a resposta para Jó? Onde é que está a resposta para Abacuque? Qual é a resposta para a ausência de um milagre? E quando o milagre não acontece? Sabe, meu irmão e minha irmã, geralmente nós avaliamos a ausência de um milagre do ponto de vista errado. Nós questionamos a Deus, sendo que nós deveríamos questionar a nós mesmos. Deus é soberano, Ele faz o que quer, onde quer, quando quer, com quem quiser. Portanto, o fato de o Senhor fazer ou deixar de fazer algo em nossas vidas tem a ver com a sua soberania, a sua sabedoria. Isso deve ser motivo de louvor e de adoração da nossa parte. A questão não é por que Deus não fez isso, por que Deus não fez aquilo. A questão é: continuarei sendo fiel a Ele em qualquer circunstância? Você entendeu o que eu quis dizer para você agora? A questão não é por que Deus não fez isso ou não fez aquilo.
O X da questão aqui nessa situação é: continuarei sendo eu fiel a Deus em qualquer circunstância? Lá em Jó capítulo 1, versículo 20 a 22, diz assim: então Jó se levantou e em sinal de tristeza rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. Meu irmão, eu continuarei sendo fiel a Deus em qualquer circunstância, como Jó foi. Agora vamos ver as clássicas palavras de Abacuque, lá em Abacuque 3, verso 17 a 19. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Olha só a resposta de Abacuque diante da pergunta: e quando a bênção não acontecer, o que é que eu faço? Eu continuarei sendo fiel a Deus. Meu irmão e minha irmã, é fácil ser fiel a Deus quando tudo vai bem. É fácil o louvor sair de lábios que tem as 3 refeições diárias. É fácil ser fiel quando nós temos saúde e na nossa casa não nos falta nada. É fácil ser fiel com um carro bom na garagem. Porém, Deus tem nos chamado à fidelidade, não só quando tudo vai bem, mas quando vivenciamos a adversidade, o problema, a luta. É quando o milagre não acontece que sabemos quão verdadeira é a nossa fé e quão genuína é a nossa fidelidade a Deus. Eu sei que a sensação de não ver a nossa oração sendo respondida é ruim. Eu sei que ter frustrada uma expectativa de um milagre é algo muito doloroso. Porém, a nossa fidelidade a Deus só fica evidente, só fica exposta, só fica testificada quando nós somos provados. Além do mais, meu irmão e minha irmã, a nossa fé e a nossa fidelidade só amadurecem e só se tornam sóbrias através de experiências de lutas, orações, derrotas e vitórias na presença de Deus. Como diz o ditado, os melhores marinheiros se fazem nas piores tempestades. É na tempestade que nós ficamos sabendo se somos crentes sóbrios ou se somos crentes mimimi. Então, meu irmão, a minha oração é que Deus nos dê forças para sermos fiéis, tanto na hora do milagre quanto na falta dele. A pergunta da nossa reflexão de hoje é: e quando o milagre não acontece? Quando o milagre não acontece, nós vamos permanecer fiéis a Deus, como foi Jó e como foi Abacuque. Que Deus possa te dar forças para continuar a tua caminhada e, na espera por um milagre, você permaneça fiel a Deus. Na espera por uma bênção, na espera por uma resposta de oração, você possa ver a sua fé amadurecendo e se tornando sólida cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai bendito, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão e da minha irmã. Cada um com o seu problema, com a sua luta, com a sua dificuldade, cada um com a sua necessidade, ó Pai, sendo apresentada diante do Teu altar agora. Pai, a Tua palavra diz que do Teu altar jorram fontes de águas vivas, águas que curam, águas que saram, águas abençoadoras. Pai, que essas águas possam alcançar cada filho e cada filha do Senhor nesta hora. Que toda dor da alma seja curada nesta hora. Que todo sentimento negativo seja curado nesta hora. Que toda falta de esperança seja curada. E que a desesperança dê lugar a uma esperança renovada, a uma fé renovada, Senhor, em cada coração. Eu oro por aqueles irmãos que estão vendo os dias se passarem sem verem a possibilidade de um milagre, de uma bênção e de uma resposta acontecer. Eu oro por eles, Senhor, para que no meio dessa tempestade a fé de cada um possa se fortalecer, para que ninguém te negue, Senhor, mas que cada um possa ver a sua fé sendo fortalecida na Tua presença, ó Pai. Cuida de cada um de nós. Eu oro pelos irmãos que estão caminhando num pacto de oração, numa caminhada de perseverança e de fé. Eu peço que o Senhor honre essa fé depositada no Teu altar. Eu peço por todos os irmãos que se colocam diante de Ti agora, buscando uma bênção, buscando um favor na Tua presença. Deus, opera maravilhas no meio do Teu povo. O Senhor é o Deus do impossível. Então, Senhor, opera o Teu milagre na vida de cada irmão. Supre cada necessidade, ó Pai. Abençoa os enfermos, ó Pai. Toma conta de cada um. Traz saúde renovada para esse corpo enfermo. Abençoa famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, cuida da nossa semana. Temos ainda uma longa semana pela frente. Dá-nos a Tua direção, dá-nos a Tua força, ó Pai, para que possamos honrar o Teu nome com a nossa fé e com a nossa fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus fortaleça a tua fé em nome de Jesus e que essa semana seja para você uma semana abençoada. Nós nos reencontramos no domingo. Até lá, até breve. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.